a gente vai ter outro vídeo aí para falar um pouquinho de Wenderson. E aí, obviamente, o contexto do jogo já é outro, porque a gente vai conseguir ver essa mudança de postura do Santa. Que o Santa dá o campo para o Náutico completamente, e o Náutico começa a jogar um pouco da forma que vinha jogando, e aí o Wenderson ajuda muito. E aí, meu irmão, eu vi esse jogo com olhos tristes, tá? Porque eu saí do jogo, caramba, o Wenderson jogou pra caramba e tal. Inclusive, citei ele como menção honrosa para ganhar o troféu Cook, né? Que não tinha como tirar de Paulo Sérgio, mas eu citei ele. E, assim, para mim, ele fez uma partida normal. Só que a gente estava num jogo tão preso, que alguém que conseguia pisar na bola e tocar fez um estrago muito grande. Obviamente que tem os lances de efeito e tal, que eu acho que é um jogador. Eu gosto do jogador pra caramba e tal, já falei bem dele. Acho que ele vai ajudar muito, inclusive. Até antes dessa partida eu falei que eu achava que ele poderia ser titular no lugar de Marco Antônio, mas ele entra nesse jogo, ok, fez uma boa partida, só que parece que ele é 20 vezes melhor do que ele porque o time era extremamente travado. Então a gente viu um cara que toca na bola, pisa e acha um jogador, toca rápido, sem errar passe. O Henderson, ele deu 27 passes totais do jogo, ele acertou 26. Isso. Errou um passe apenas. Então, assim, realmente, ele conseguiu dar aquela fluidez, apesar de não ter criado diretamente uma chance de gol. Poderia ter criado ali se aquele chute Paulo Sérgio consegue a finalização. Mas, assim, bastou uma lucidezinha no meio de campo para a gente começar também a jogar um pouco mais, com um pouquinho mais de espaço também. Mas eu achei promissor também a entrada dele, só não tanto quanto eu achava no sábado. Mas veja, esse impacto de Wenderson é porque o Wenderson entrou no lugar de Souza. E aí entra um ponto que eu queria tocar, que é relacionado também à dificuldade na construção, na criação, é que Souza foi extremamente anulado, talvez pela saída de bola do Náutico, a tentativa de saída diferente, ou até por Itamachule, foi completamente anulado em comparação ao que ele vinha rendendo nas outras 3 partidas. A participação de Souza, em média, é de 74 ações com a bola por jogo, em média. E nessa partida, ele fez o quê? 48 minutos e só teve 27 ações, um terço do que ele costuma ter em uma partida inteira, um terço. O número de passes, que é cerca de 54 por jogo, ou seja, é um jogador extremamente participativo. E se não me engano, até essa partida contra o Santa Cruz, era o jogador com mais ações com a bola entre os atletas do Náutico. E em questão de passe, que ele tem uma média de 54 passes, ele reduziu para 15. E aí o Wenderson entra ali no intervalo, mais ou menos, jogou 4 minutos a mais que Souza no total. Claro, também tem a questão física do Santa Cruz, mas a diferença é enorme. Ações de Souza, que eram 27, o Wenderson entrou em campo e participou 42 vezes. Praticamente quase dobrou. A questão de passes, foi 15 de Souza, 26 do Wenderson. Também um número bem mais alto comparado a ele. E fora também a questão de mobilidade. A gente já citou aqui diversas vezes, tanto aqui em lives, quanto quando eu e o João conversamos pelo WhatsApp, no grupo e tal, que o Henderson cai como luva nesse losango do Marquinhos Santos. Principalmente por causa disso, a questão de mobilidade, de ser um jogador mais flexível, que consegue ter uma movimentação mais interessante, que cria oportunidades. E por isso a gente tem essa impressão de que o Henderson foi muito bem quando a gente... pelo menos eu também tive essa impressão quando eu estive lá no estádio. Mas ele foi bem na medida do possível, obviamente. Mas mais por Souza não ter participado tanto, e aí você sente essa diferença. É mais pela essa discrepância de participação de Souza para o Henderson. Então, para mim foi uma mudança bem inteligente. Souza já tinha amarelo, mas até em questão de construção, melhorou muito o meio-campo do Náutico. E é isso que eu espero do Henderson, que melhore na construção, que tenha uma boa quantidade de passe, uma boa movimentação. O mapa de calor do Henderson mostra que ele estava em várias partes do campo.
Ele não ficou preso em um só lugar. E eu acho que ele foi essencial para o Náutico ter uma criação mais eficiente, sabe? Ter uma flexibilidade maior na hora de construir as jogadas. E Marco Antônio ter sido trocado de lado me colocou uma pulguinha assim que Marquinhos ele concorda, eu acho. Porque o natural ali seria o Enderson entrar pela esquerda e aí jogar um pouquinho no onde ele não está tão acostumado. Mas, pô, beleza. Agora ele coloca o Enderson pela direita e leva Marco Antônio para a esquerda, onde Marco Antônio também não jogou muito, não. Marco Antônio só não saiu porque Souza tinha amarelo. Se fosse os dois zerados, Marco Antônio tinha saído. Com certeza. E Souza também teve problema no tornozelo, né? No intervalo ele estava com a bolsa de gelo e tal. E aí vamos ver um pouquinho das trocas de passes aí de Wenderson. Isso é muito importante para mim. Ele atrai o marcador, ele deixa para tocar quando ele está muito perto do jogador do Santa, porque pô, isso não faz com que o marcador marque 2. E faz muita diferença. Se movimentando, né? Chegando para o apoio. Mais uma vez, ó, ele busca ali ó, o meio dos jogadores do Santa. Dando opção de passe. Faz a tabela. Passe, ó. Quebrando linha, achando a referência. E ele não para, não. Ele vai para cima. O Náutico consegue circular a bola. E aí ele já tá ali, ó. Pronto para receber novamente. O ataque do Náutico pela direita do Barros. Ele já tá pedindo. Olha como ele pede pra caramba a bola. Mezenga até aparece na frente. Ele vai, acha Patrick Alan. Passa para frente também. E aí isso aí gera até um contra-ataque pro Santa Cruz. Porque Patrick Alan perde a bola ali. E eu... Tá melhor que o outro. Tem um carrinho ali de Marcos Ítalo que é ridículo. E aí ele vai jogar de novo. Aí um passe ruim de Paulo Sérgio, ele conserta já jogando para frente, sem deixar a quantidade de jogadores que tocariam para trás aquela bola. No seguro, né? E aí ele aparece novamente para fazer o apoio. Essa jogada aí de muita inteligência dele. Deixa a bola passar para Mezenga. E aí já vai jogar do outro lado, se aproximando, tentando fazer a... Só um parêntese aí. Esse é o tipo de jogador que hoje na nomenclatura atual, eu gosto de dizer que é o meio-campista, né? O todo-campista, como gosto de dizer alguns. Que a gente já viu em poucos lances, ele na defesa, na esquerda, na direita, pelo meio, aí já entrando na área, o cara domina o meio-campo, não tem um lado, uma função específica, né? Justamente. E aí é um jogador que ajuda bastante fazendo essa função. Eu tirei um pouquinho do mérito, muito pelo Santa Cruz e tal, já está muito cansado e tal, não ter conseguido uma chance realmente clara a partir dessas movimentações, mas foi um bom jogo. Pô, essa aí é troca de passe que a gente não fez, velho. E aí o Náutico teria outra chance. Essa aí talvez seja o lance de efeito, né? Que é esse? Que é de letra, ele bosta de letra para ele, e aí que, pô, é bonito de ver, aí o Náutico vai e entrega para o Santa Cruz. Foi ele Bosch que deu o cruzamento? Foi ele. Até perguntaram aqui sobre Hélio Bosch, o que a gente achou dele. Eu não consigo muito avaliar Hélio Bosch, não. Primeiro, porque ele está fazendo um papel muito que não é a dele, né? Ele não costuma tanto jogar pelo lado esquerdo do campo. Ele não vem entrando muito como ponta. Ele geralmente... Pronto, dessa vez ele substituiu o Marco Antônio. E é uma coisa que ele vem fazendo. Ele vem sendo esse jogador meio que do lado do losango. E aparecendo um pouquinho aberto às vezes, mas eu acho que ele não gosta muito de jogar do outro lado, não. Todos os jogos que eu vi dele anteriores, a maioria ele jogava do lado direito. Porque ele gosta de jogar de pé aberto, né? Sem ser o cara que leva para o meio para bater. E aí eu acho que ele tem um pouquinho de dificuldade. Eu queria ver ele um pouquinho jogando do outro lado, às vezes. Então, eu deixo o meio Hélio Borges sem nota. Fica um pouco difícil de avaliar, até também pela função dele quando ele entra, né? No jogo contra o Ceará mesmo, ele tinha uma função defensiva que, assim, ele era bem cobrado por isso. De voltar para marcar, de atrapalhar as jogadas do Ceará, sendo que esse é exatamente um dos pontos que a gente citou que não era muito forte dele, né? Ele jogava de extremo exatamente por isso, que ele não tinha
um apoio defensivo tão forte que isso era um atributo a ser melhorado. Então ele meio que está sendo cobrado por uma parte que ele já não tinha o costume de fazer e que já não era o ponto forte dele. Então fica um pouco difícil de avaliar. Ele, como eu disse, ele tem um jogador que tem uma característica de fazer uma fumaça na ponta e tal, e de vez em quando ele consegue fazer isso, mas é muito difícil analisar pelo contexto das partidas que ele entra e a função que ele tem que fazer. Então é meio complicado essa questão do Hélio. É isso. Tem alguma coisa a adicionar sobre o Anderson, João, Chapo? Não, eu gostei da forma como o Anderson se postou nas redes sociais. Eu acho que todo mundo devia fazer isso. Emocionou a torcida, né? Eu acho que assim, vem muito jogador para o Náutico que vem nos últimos anos, né? Na verdade, o futebol brasileiro em peso tá assim, não só no Náutico. Tem jogador que tá no Flamengo, o cara fala assim, para Europa e vai lá pro Ipswich da Inglaterra e joga por jogar, tá ligado? Joga para ganhar um dinheiro e tal. E você vê o Anderson falando uma coisa que, de fato, é a realidade, pô. É muito raro você chegar no Náutico. Eu lembro que eu falei brincando, acho que com minha esposa uma vez, assim, eu tô treinando meu filho para ser goleiro, né? Aí eu falei com ela assim, não, vai ser goleiro do Náutico. Aí ela fez alguma brincadeira assim, se for assim, eu falei, meu irmão, se chegar no Náutico, já é uma vitória, assim, espetacular, pô. Porque são raros que chegam no Náutico. Tudo bem que hoje em dia o Náutico tá contratando qualquer Zé Buchudo, né? Aí isso ajuda a minha esposa estar certa. Mas chegasse um jogador do Náutico de destaque, um goleiro de destaque do Náutico, você tem uma carreira, pô. Se você souber fazer, você fica firme ali na carreira, ganha seus 30, 40 mil ali por mês, roda os times da Série B, Série A. Isso é muito raro, pô. Muito, muito raro. O Anderson tá feliz da vida, que aos 26 anos ele tá no Náutico. É uma prova de que ele sabe o que ele tá fazendo. Ele sabe o que ele está fazendo. Ele sabe o mercado, ele sabe como é o futebol, está tendo uma oportunidade de jogar num time que ano que vem pode estar numa Série B, e aí na Série B ele já está uma vaga ali, já está jogando bem na Série B também, vai se destacando. Então, assim, tá no Náutico é muito bom para ele, muito bom para qualquer jogador. Isso eu estou falando sem clubismo. Viu? Pode, no esporte, então, como o próprio Hereda falou, jogar no esporte é muita coisa, pô. É muita coisa jogar no esporte. No Santa Cruz, hoje em dia, cai um pouco, mas nos outros, jogar no Náutico, no esporte, no CRB, é muita coisa, pô. Então, gosto de ver a forma como ele lidou com a situação.